Nós estamos então começando a nossa segunda aula de italiano. Agora, oficialmente, nós temos uma plataforma, meus amores. Nós estamos aqui ao vivo. Essa aula vai ficar gravada para a posterioridade das meninas que escutarem, que estiverem participando aqui do curso, quiserem rever as nossas aulas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje, na aula passada, inclusive, a gente parou aonde? A gente parou na sacerdotisa? Sacerdotisa. Sacerdotisa. Deixa eu pegar aqui a nossa belíssima. Sacerdotisa. Maju, primeiro, você ficou com alguma dúvida da aula que a gente teve a semana passada? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Na verdade, eu fiquei com dúvida porque, assim, você falou que a sacerdotisa, em sentido de gravidez, ela fala de mulheres. Só que aí você parou no mulheres. Aí eu não consigo anotar o resto. Tá. Sacerdotisa no sentido de gravidez, geralmente falam de mulheres estéreis. Elas não podem ter filhos, tá? Então, é nessa conotação, tá bom? Você tá sem áudio aqui para mim. Peraí. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, aí vamos lá. Agora a gente vai falar, então, de arcanos maiores. A gente vai voltar um pouquinho na sacerdotisa, porque acredito que até na aula passada não ficou gravado aqui no vídeo. A gente vai fazer, então, hoje, com mais 4 cartas, tá? Sacerdotisa, imperatriz, imperador, hierofante ou o papa. Tá bom? A gente vai parar na carta do papa. Vamos lá. Vou pegar aqui a nossa bonita para vocês verem. Sacerdotisa. Aqui, para mim, ela tem como a erudita, tá? A carta da sacerdotisa, então, como eu falei na aula passada, ela tem muitas qualidades, porque ela fala de uma mulher muito intuitiva, ela fala desse plano que a mulher tem, essa conexão que nós, mulheres, né, naturalmente temos, mulheres com útero ou mulheres sem útero, tá? E eu não estou falando do gênero, eu estou falando da qualidade da energia, que é extremamente diferente, tá? Então, a mulher, ela tem essa conexão com o outro lado. É óbvio que a mulher que gesta uma vida, ela tem um portal dentro do ventre dela, mas as mulheres que não necessariamente têm um útero, mas têm essa conexão, essa energia feminina, elas também são mulheres gestadoras. Apesar de, como eu pontuei, né, a sacerdotisa, para mim, nos meus estudos e em tudo aquilo que eu já vi nesses últimos 4.000 atendimentos, a sacerdotisa, ela tem uma qualidade de ser uma mulher estéril. Diferente da carta da imperatriz, a carta da imperatriz, ela é a mãe, enquanto a sacerdotisa, ela seria mais como uma alta sacerdotisa de um templo. Altas sacerdotisas de templo, geralmente, elas eram virgens. Ou elas literalmente faziam ali procedimentos para não poderem ter filhos. Isso não tem nada a ver com a sexualidade também feminina, porque a sacerdotisa ela pode ser uma mulher também muito sexual, né? Através da sexualidade dela, ela conseguir movimentar essas energias no plano sutil. Então, não tem nada a ver com a sexualidade, mas sim com a qualidade da energia feminina, tá? Hoje a gente vai falar, então, da nossa queridíssima, só para fechar esse plano, né, da sacerdotisa. Depois nós vamos adentrar a nossa queridíssima imperatriz. Todo mundo quer ver um jogo de amor de imperatriz. Todo mundo quer ver uma imperatriz em um jogo de carreira, de caminhos abertos, de várias coisas, porque a imperatriz ela é a mãe do tarô.
É ela quem gesta a vida dentro do tarô. Ela é carinhosa, ela é amorosa, ela é uma mãezinha coruja. Ela tem muitas qualidades que são maravilhosas, mas a Imperatriz, ela também tem o seu lado sombrio, assim como todas as cartas que nós vamos trabalhar e que nós vamos ver. Mas para a gente entender um pouco mais do contexto de quem é a Imperatriz, a gente precisa lembrar dos arquétipos de mãe que a gente tem no nosso subconsciente. Maju, me fala uma, uma mulher, uma personagem que te lembre muito essa energia maternal. Dona Hermínia. Quem? Dona Hermínia. Dona Hermínia. Dona Hermínia é uma imperatriz. Pode ser também. Quem mais? A gente pode lembrar dos gregos, né, dos clássicos gregos, onde a gente tem Hera, onde nós temos a Deméter, que é a mãe da Perséfone, né? Principalmente a Deméter, tanto que aqui no meu tarô, ela vem aqui como a mãe verde, porque ela pode ser representada também como Gaia, que é a mãe terra, tá? A imperatriz, então, simboliza muito especificamente esse arquétipo de mãe, seja na influência, né, da própria mãe da consulente, ou da consulente que quer ocupar esse lugar como mãe, tá? Ela pode significar gravidez. Como um arcano maior, ela é a nutridora. É ela quem vai semear em um campo muito fértil aquilo que vai ser colhido no futuro. Ela fala de fecundidade. Ela fala sobre gestação universal. Isso significa que ela gesta tanto a parte intelectual da pessoa, quanto a parte material, física, que a gente fala material dinheiro, tá? Ela é uma ação, porque ela está muito conectada com a Terra, tá? A imperatriz, ela fala sobre poder feminino, luxo, alegria, frutificação, autoestima e beleza. Autoestima e beleza, né? Isso. Então, quando você fala gestar algo, não é só gestar uma criança, uma vida. É gestar, assim, algo, vamos supor que a pessoa está construindo também. Eu não entendi a sua exemplificação. É assim, você falou, a carta da Imperatriz, ela vem como gestação, né? Mas não é só a gestação de uma criança, de uma nova vida. É gestação de ideias, de Sim, algo que a pessoa está perfeito, construindo. perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Ela não é só a gestação no plano físico, né? De colocar literalmente um filho no mundo. Muitas vezes, o filho, entre aspas, que a pessoa está gestando, é uma ideia, é uma vontade, né? É um impulso criativo. Ela tem muito a ver também com a nossa criatividade, tá? Ela é muito boa para criar coisas novas, seja materialmente, espiritualmente, intelectualmente, ela vai trazer esse poder de criação. É. E a Imperatriz, por ser o número 3, ela traz esse poder da ação. O número 3 ele está muito incumbido nos arcanos menores com cartas que são relacionadas à ação prática da pessoa. Ação através do intelecto, dos pensamentos, ação prática de colocar a mão na massa, tá? Ou ações emocionais que a pessoa tem que ter com a outra. Por exemplo, de ser mais empática com alguma questão ali, né? Com uma pessoa. Então, ela tem muito a ver também com essa parte de ação. Certo. Então, vamos supor, se eu faço um jogo, uma pergunta amorosa.
e sai a carta dela. Então, vamos supor, ela fosse um conselho para você ter essa ação emocional com a pessoa, seria isso também? Também, também, mas em um contexto de uma leitura amorosa, a Imperatriz, ela fala sobre um caminho entre essas duas pessoas. Tá. Existe uma conexão, um campo assim, eu estou colocando dessa forma, mas eu acho que dá para ilustrar, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Existe todo um caminho que pode ser muito fértil para essa relação dar certo. Isso não significa que não precise ter ações práticas, não, precisa ter ações daquela pessoa para que o relacionamento dê certo, sim. Mas o principal é a terra para aquele relacionamento vingar, ela está fértil, ela funciona, entende? É uma terra que se ambas as partes semearem, aquilo ali vai dar bons frutos no futuro, entende? Certo. Tá. Agora, a nossa querida imperatriz, ela também pode ser a mãe feroz. A mãe feroz é a Deméter no seu pior lado. É a mãe que seca a terra. Eu não sei se você conhece a história da Deméter e da Perséfone, né? A Deméter, quando a Perséfone ela é raptada, entre aspas, porque nos contos de verdade ela não é raptada, ela desce até o submundo para compactuar ali com o Ares. Oi, Alisson, tudo bem? Olá, hoje eu tô conseguindo te ouvir. Aí, estou muito feliz. Eu só Certo. vou pedir para você desligar um pouco o seu microfone e o seu áudio, porque está reverberando bastante aqui. Tá certo. Beleza. Vamos lá, então. A imperatriz, no seu lado, Alisson, a gente está falando sobre a imperatriz agora, no lado sombrio, tá? Como eu vinha dizendo, a imperatriz, quando ela está no lado sombrio, ela vai trabalhar todos os aspectos da Deméter, que seca a terra, porque ela quer a filha dela de volta, e ela se revolta de tal maneira que ela começa a punir todas as pessoas que estão à volta dela. Todos os seres que são seus filhos acabam padecendo dentro dessa história, porque os seres humanos eles dependiam da terra fértil para poder plantar, colher e se alimentar. Nesse aspecto, ela se torna uma mãe extremamente severa e castigadora. Entende? Quando ela está no lado sombrio, ela vai para um ponto onde não existe fecundidade, ela fica também estéril, tá? Aquilo ali se torna um mundo de inação. Então, é um mundo onde nada acontece, ele tem uma inação, tá? Existe o desperdício de poder, porque percebe que nesse conto, a Deméter era a mãe que tinha o poder de dar para todos os seus filhos o alimento, mas ela escolhe segmentar, né, segmentar, seccionar somente para as dores que ela estava sentindo por conta da Perséfone. Então, ela se torna uma mãe que desperdiça o seu poder, tá? Ela fala de excessos de todas as formas, principalmente o excesso de autoridade, de uma forma que influencia negativamente as pessoas ao seu redor. Esse lado negativo seria o quando ela vem invertida ou não? Isso é quando ela está invertida, exatamente. Quando ela está invertida. Então ela fala de excesso de Excessos, autoridade. isso. Outra coisa que é bem comum também a gente ver é que quando a carta da Imperatriz está invertida, pode significar que a consulente que está perguntando, principalmente se for questão amorosa, é extremamente ciumenta. Mas quando eu digo extremamente ciumenta, é o extremo da pessoa ser maluca de ciúmes, tá?
ela se torna tão super protetora com aquilo que é valioso para ela, entende? Que ela fica meio bijuzinha das ideias. Beleza, tá aí? Tem alguma pergunta, gente? Assim, eu não tinha o costume de jogar elas e usar elas invertidas. Tá. Então, no caso, eu que não uso elas invertidas, como que eu posso aplicar isso? Você vai aplicar através da... Acho que tá voltando. Pronto. Você vai aplicar através da convenção que você vai fazer com o seu tarô. Por exemplo, eu jogo com cartas invertidas, mas se a sua convenção com o baralho é não cair cartas invertidas, isso vai significar que outra carta que tem essa mesma característica de ciúmes vai vir para sua mesa. Entendeu? Aí, por exemplo, ela pode não vir como uma imperatriz invertida, mas ela poderia vir, deixa eu ver aqui, ó, alguém muito ciumenta no tarô, nesse sentido normal. Ela pode vir como uma rainha de copas, porque a rainha de copas ela tem sentimentos extremamente intensos, intensos pode pender para esse lado de ciúmes, principalmente se ela estiver associada a sete de espadas ou a quatro de copas também, pode significar ciúmes ali, uma associação com a rainha de copas. Tem mais? Pensar aqui. Sim. Pode ser também que ela venha uma rainha de copas associada à carta do mago, porque isso é manipulação, tá? Tá certo. E que nem assim, ela caindo numa casa que fala sobre uma posição negativa, ela estaria sendo tudo isso aí que você falou, né? Isso, isso. Aí ela está dentro desse aspecto do lado que seria mais negativo. Eu não uso a palavra negativo, tá? Eu uso a palavra lado sombra, tá? Porque lado sombra dentro da... Eu estudo psicanálise, eu sou psicanalista, então dentro da psicanálise a gente usa esse aspecto de luz e sombra dos seres humanos, tá? Pois, e a carta da Imperatriz, ela pode vir também em caso de um consulente masculino? Ela pode Com aparecer? certeza. Carta nenhuma tem gênero, tá? Pode ser sim que o homem esteja com uma energia de carta de imperatriz, sem problema algum, tá? É muito comum, principalmente se o homem for um homem muito cuidadoso com a família. Então, ele pode perfeitamente caber dentro de uma imperatriz ou de um imperador. Mas é que o imperador ele tem uma qualidade mais de ser aquele paizão, cuidador, mas ele é a imperatriz, ela é uma mãe superprotetora porque ela quer controlar o filho. O imperador, ele é superprotetor porque ele quer dominar o filho. Entende a diferença? Sim, É mais ou menos isso. Vamos para a carta do imperador? vamos. Então, bora lá. Aqui, no meu tarô, ele vem como o senhor da floresta, tá? Imperatriz. Ele é a carta 4? Ele é a carta do número 4. Correspondências, a gente não falou muito de correspondência. Você quer que eu volte da carta da Imperatriz para passar para vocês? Pode ser. Sim, por favor. Tá, então vamos lá. Carta da Imperatriz, número 3, número de ação dentro da numerologia. Astrologicamente associada ao planeta Vênus. Dentro da Cabala, a gente vai trabalhar na árvore da vida com Binah e Hokmah, sabedoria e compreensão, tá? A carta de número 4, dentro da numerologia, o número 4 pertence aos números que trazem estabilidade.
A correspondência astrológica dele é o planeta Áries, ou Saturno, que é o pai. E dentro da Cabala, a gente trabalha na árvore da vida também com Rotmar e com Tiferet, que é a beleza. Belezinha, tá aí? Sim, para mim tudo bom até agora. Então, vamos lá. Dentro das cartas do tarô, se a imperatriz é a mãe, o imperador, ele é o papai do tarô. Ele traz muitas características de energia masculina. Lembrando que aqui a gente não está falando do gênero masculino, nós estamos falando de energia. Energia feminina e masculina pertence a todos os seres humanos. Alguns com características mais fortes masculinas, outros com características mais fortes femininas, mas todos têm essa dualidade dentro de si. Ela está muito associada a esse lado paternal e a um caminho de tudo aquilo que é correto, tá? Grande das partes da leitura de um imperador vai estar associada à diplomacia, vai estar ligada a leis sociais, à lei divina, a tudo aquilo que vai reger, organizar e estruturar uma sociedade ou um ser humano, tá? Todas as pessoas, para a gente entender a parte da psicanálise disso, tá? Todo ser humano, ele é constituído por estruturas emocionais, físicas, mentais, espiritual, físico, mental e emocional. É isso? 4? Gente, vocês estão muito quietos. Me deixem falando sozinho. É, isso aí mesmo. Então, vamos lá. Repetindo. Físico, emocional, mental e olha. Dona Maju, cadê você? A Maju, ela fugiu da aula. Mas eu sei. Ah, enfim. Então, vamos lá. Plano das ideias, plano físico, plano emocional e plano espiritual, tá? Esses são os 4 pilares. Quando a gente começa a entender a Dá importância uma de cada... revisão de novo, que eu me perdi aqui. Quando a gente começa a entender a importância de cada um desses pilares das nossas vidas, a gente começa a entender que até mesmo o universo é regido por leis. É regido por uma sincronicidade, é regido pelas energias que trazem para a gente a estrutura. A imperatriz, ela representa a mulher que gesta a vida no plano material. A sacerdotisa é aquela que traz a conexão com o mundo espiritual. O imperador, ele é aquele que vem para reunir esses dois mundos e tornar aquilo mais aterrado, mais palpável, mais concreto, mais sólido. Ele é uma carta meio pesada nesse sentido, porque ele junta toda essa parte geométrica do ser humano para tornar algo firme, uma base sólida, concreta, entenderam? Sim. Dito isso, ele fala então sobre autoridade, ele vai falar para a gente sobre realização, ele vai falar para a gente sobre poder, ele vai falar para a gente sobre lógica. O imperador, uma das características dele, enquanto carta numa leitura, é que, por exemplo, quando nós estamos fazendo leituras amorosas, tá? E cai uma carta do imperador representando o homem que a mulher está perguntando. Geralmente, quando um homem ou uma mulher é representado pela energia da carta do imperador, isso já significa para mim e para vocês que é um homem ou uma mulher muito bem sucedido na carreira, tá? Ele pode ser muito bem estruturado financeiramente,
na maior parte dos casos, eu estou falando, aqui eu estou falando de advogados, eu estou falando de juízes, eu estou falando de CEOs, tá? Eu estou falando de homens e mulheres que realmente usam essa parte, principalmente da racionalidade do intelecto, de uma forma muito focada, muito bem estruturada, é muito quadradinho, sabe? Tá. São chefes da sua família ou são chefes nas suas empresas e nos negócios. São pessoas que têm uma facilidade muito grande em estruturar empresas ou estruturar qualquer tipo de, até mesmo a parte financeira. Sabe aquelas pessoas que fazem investimentos financeiros? Ele tem um intelecto muito bom para esse tipo de coisa, porque ele é muito racional, ele é muito lógico, ele é muito direto, entendeu? Ele é muito estável também, tá, gente? Essa palavra é importante. Estabilidade. Gravem essa palavra, tá? Quando ele está no sentido invertido, eu posso estar falando de um homem que está trazendo principalmente características de imaturidade, porque geralmente, quando um homem está nessa posição, é aquele tipo de pessoa que ele quer fingir que ele é o chefe, ele quer fingir que ele é o dono da quebrada, ele quer fingir que ele que manda no negócio, só que isso é só fachada. Ele não é de verdade um imperador. Ele mostra uma fachada de imperador, mas no fundo ele não é aquilo, tá bom? Tem também essa ideia de ser uma pessoa muito imatura quando está invertida, de ser uma pessoa com muita ambição, mas com muitos conflitos com a sua própria imagem, tá? Então, ele quer transparecer uma imagem de poder, só que sem ter o poder e a força e a estrutura do imperador, tá? Uma carta que poderia estar representando, né, uma energia do imperador nos arcanos menores pode ser um rei de ouros, tá? Rei de ouros é o perfeito imperador. Outra carta que também se associaria, nos arcanos menores, a gente tem a representação também perfeita da carta da Imperatriz, que é a Rainha de Ouros. Então, Rainha de Ouros, nos arcanos menores, é a mesma energia da Imperatriz, tá? A única diferença é que a Rainha de Ouros, ela está falando mais da parte material, financeira da pessoa, de ser uma mulher que tem muitas posses, ela tem um poder aquisitivo, ela é provavelmente também empresária, uma mulher que sabe lidar muito bem com o dinheiro, enquanto tá, a Imperatriz ela já fala desse lado mais maternal. Rei de Ouros, a mesma coisa. É um imperador, só que fala mais da parte financeira, estrutura e conforto físico no lado financeiro, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Eu vou pegar uma água. Não, Não, para Vou pegar uma água que eu já estava para café. Ai, gente, estou muito feliz que vocês conseguiram os dois entrar na aula hoje. Muito, muito feliz. Muito obrigada, viu? nós que agradecemos. na primeira eu não consegui, mas nessa tá dando certo. Aí sim, hein, Alisson? E olha que essa aula demorou, viu? Mas eu te falei que vinha. Sou uma mulher de palavra. Deu certo, eu tô adorando. Então, bora lá. A gente falou, Oi, então. Oi. uma pergunta assim, não sei se é o momento de. Eu vi um baralho, que ele é o baralho da Rosa Caveira, né? Ele também pode ser associado ao tarô, ou não? Ou ele é mais associado ao baralho cigano? Eu vou precisar dar uma olhada nele, tá? Porque assim, Ah, geralmente os baralhos de esquerda, eles não têm associação nem a baralho cigano e nem a tarô. Eles têm uma leitura muito própria deles. Então, eu vou ter que dar uma olhada para ver como é que ele está estruturado, tá bom? Aí eu te falo. Mais uma dica que eu te dou é o seguinte: todo tarô, seja
da escola italiana, francesa ou da escola cigana, né, que é do Oriente, todos os tarôs, eles têm 78 cartas, isso é regra, tá? Só vai mudar a linguagem das escolas. Aí nós vamos sair aqui do papaizinho do nosso tarô, do Daddy do tarô, a gente vai ir, então, para a carta do Hierofante. Gente, eu brinco muito durante as aulas que é para vocês pegarem mais fácil, para vocês lembrarem das minhas besteiras, e aí vocês vão bater o olho e vai falar, ah, é o Jerry aqui do tarô, ele aqui chegando. Vamos para o Hierofante, o nosso querido Papa do tarô. Algumas escolas, em algumas escolas, como a escola de Marsella ou da Golden Dawn, ele vem ou como hierofante ou como o Papa, tá? Uma dessas duas palavras vai ser utilizada. Ela é a carta de número 5 do tarô. Sua correspondência é o signo de touro, tá? Signo de touro pode estar associado também a Vênus, tá? Porque todas as Vênus, elas são bem, né, coisinhas ali que andam juntas. Dentro da letra da Kabbalah e do caminho da árvore da vida, ele vai estar associado a Chokmah, que é a sabedoria, e Shiferet, que é a compaixão, tá? Gente, Cabala é indispensável para quem vai fazer leitura de tarô. Chato pra cacete, tá, gente? Eles usam umas linguagens que é um saco, mas é importante dar uma lida em livros, PDFs de Cabala. Se vocês quiserem, depois eu até disponibilizo para vocês um que eu tenho do Marcelo Deldeb, que é um cara bem foda, assim, na Cabala. Oi. Eu vou querer se disponibilizar. Eu vou mandar, então, para você depois. Vamos lá. O Hierofante, originalmente, né, chamado como a carta do Papa, ela é uma figura muito conflitante, porque ao mesmo tempo que ela fala sobre autoridade espiritual, ela também vai falar de gratidão e generosidade. Então, a gente sempre vai imaginar, logo no nosso início aqui das nossas aulas, a gente vai imaginar o seguinte: o hierofante, ele é como se fosse um padre, tá? Ou um grande sacerdote da igreja. Isso significa que, como um grande sacerdote da igreja, ele domina, sim, todas as artes ocultas, né? A gente sabe que a igreja católica, ali no fundinho, no quintalzinho ali do fundo, é uma grande escola iniciática, tá? Apesar de ser aí cristã, no fundinho, eles têm muito do ocultismo. Eles estudam muito a fundo o ocultismo. E justamente por conta dessa tradição dos padres antigos, né, trazerem muitos mistérios, muitas iniciações, por vezes, papas não, desculpa, padres que eram da própria Igreja Católica, eles eram iniciados em Golden Dawn, eles eram iniciados em Rosa Cruz, eles eram iniciados em várias escolas ocultistas, e a gente vai falar, então, sobre essa comunhão com o divino de uma forma extremamente rígida, tá? A carta do Hierofante, ela é uma carta muito burocrática, muito burocrática. E aí, tem várias coisas legais para falar sobre ela, porque assim, ao mesmo tempo que a carta do Papa, ela é a defensora da família tradicional brasileira, tá, gente? Ela gosta de tradição, ela gosta de estrutura de sociedade e regras bem fundamentadas. Ela é o típico, sei lá, bancário de 64 anos que trabalha no Safra desde que o mundo é mundo, sabe? Ela é uma carta que estabelece, então,
um signo de uma opressão através das regras e da imposição da burocracia por trás dela. Deu para entender, mais ou menos? Ela estabelece do quê? Não entendi, mas não. Você falou que ela estabelece um sigma. Ela estabelece como se fosse uma regra social. Ela é aquela carta que vai trazer aquela estrutura tradicional que é tudo muito detalhista, as coisas precisam ser muito extraoficiais, sabe? Tem que ser aquele casamento, por exemplo, falando de casamento, tá? Carta do Papa pode significar que a pessoa ela vai querer um casamento muito certinho, dentro das normas sociais, vai ter que namorar, vai ter que noivar, depois vai casar, depois do casamento tem filho. Ela segue toda uma estrutura social do que é mandado, do que é o correto, do que é estabelecido dentro da sociedade, entende? Entendi. Ela tem uma ideia também. Ah, uma curiosidade. Vocês sabiam que Angelina Jolie é regida por essa carta? Ah, é? Toda pessoa é regida por alguma carta do tarô, tá? A gente faz isso, é como se fosse uma numerologia, tá? E através da data de nascimento, a gente vê qual que é o arcano maior que rege a vida daquela pessoa. O da Angelina Jolie é o número 5, é a carta do Papa. É por isso que, apesar de várias coisas já terem acontecido negativamente na vida dela, ela nunca foi defamada, porque ela usa esse poder da autoridade, da tradição, de tudo aquilo que é correto e reto dentro da lei, para se mostrar como essa pessoa que é quase como imaculada, entende? Entendi. E aí, a gente está falando, então, sobre o lado positivo. Vai demonstrar uma ligação muito grande com religiosidade, com a filosofia, com as leis em geral. Vai mostrar para a gente também a beneficência de uma pessoa que vem através da sua misericórdia e da sua bondade. Vai falar sobre manifestação da energia divina em questão de sabedoria. Uma pessoa que, através da conexão da espiritualidade que ela tem, ela se torna uma pessoa muito sábia, muito correta, muito digna. Quando a gente fala do sentido sombra da carta do Papa, a gente vai falar sobre excesso de generosidade de alguém. Isso geralmente vem quando, por exemplo, a pessoa está em uma relação onde a outra pessoa só abusa da generosidade dela, só abusa da gratidão dela, sabe? Mais coisas sobre o lado sombrio. Pode falar de uma pessoa com muita fraqueza nas palavras, a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Isso é uma pessoa fraca de palavras. Uhum. A autoridade, isso é uma coisa que, inclusive, eu gostaria muito que vocês aprendessem. Quem lê tarô, o ideal seria não ser uma pessoa mentirosa. Porque cada vez que a gente mente, a gente corrompe a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa roupa. Então, é bem importante vocês se policiarem, tá? Eu aprendi dessa forma, estou dando 7 saias, e apesar de que de vez em quando a gente quer dar aquela mentidinha, não pode mentir. Então, Isa, quando uma pessoa vem perguntar
de alguém. E essa pessoa, ou ela é muito religiosa, ou ela tem essa sabedoria através da espiritualidade, pode ser a carta do Hierofante ou do Papa, né? Pode sim. Inclusive, em questão de relacionamento, pode inclusive falar de uma pessoa que quer um relacionamento bem tradicional. Tudo Uhum. preto no branco, tudo muito certinho, tudo tem que ser muito estruturadinho, tudo muito bem feitinho. Quando a gente fala de parte financeira, significa que a pessoa ela pode ter alguma facilidade ou problemas com questões burocráticas na parte financeira. Então, precisa olhar bastante tudo que é relacionado com contrato, com papéis que vai assinar, não necessariamente contrato, mas tudo tem que ser muito bem lido, muito relido, é, tudo tem que ser estabelecido nos mínimos detalhes, entendeu? Para aquilo dar certo para a pessoa financeiramente. Quando a gente fala até mesmo de questão de saúde no Hierofante, eu falaria para vocês que é importante seguir coisas tradicionais. Então, qual que é a medicina dentro daquela estrutura familiar que aquela pessoa está inserida, que é o mais tradicional? Por exemplo, a minha avó, ela fazia garrafada para gente de remédio, sabe? Tipo chá de guaco, essas coisas assim. Isso, para mim, é uma coisa que me nutre fisicamente e me traz boa saúde. Então, o que é que Uhum. aquela pessoa tem dentro da família dela que traz aquela estrutura, entendeu? É mais ou menos isso. No Em questão sentido de, de... Oi. em questão de saúde, ele vem como? Como que eu posso É, colocar? você pode colocar, em questão de saúde, a carta do Hierofante, ele fala sobre essa parte de buscar o que é que está atrás o que está dentro da tradição da família da pessoa. Pode, e aí, né, outro disclaimer que nós vamos ter em todas as aulas. Não somos médicos, não podemos receitar nenhum tipo de medicamento, nem muito menos diagnosticar doenças. Mas, porém, entretanto, todavia, a carta do Hierofante pode indicar alguns indícios de problemas que venham através da árvore genealógica da pessoa. Entendeu? Uhum. Então, você pode sugerir para a pessoa buscar, através dos parentes próximos da árvore genealógica, se alguém não teve o mesmo sintoma que ela teve. Porque muito provavelmente a pessoa vai falar, nossa, é verdade, minha tia tem a mesma coisa, sabe? Mais ou menos isso. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Tá bom. Tranquilo. É o quê? Que tá tudo bem, tô entendendo tudo. Então, tá bom. Ai, gente, hoje eu ia parar no aeroporto, mas vamos mais uma carta, só para a gente finalizar? Vamos. Então, vamos falar da Carta de los Amantes. Carta dos Amantes? Carta dos Amantes. Ou Apaixonados. A Carta dos Apaixonados, ou a Carta dos Amantes, ela é a carta de número 6. Sua correspondência é o signo de Gêmeos. Letra cabalística e caminho da árvore da vida. Vai falar sobre Biná e Tiferet, que também Biná é compreensão, Tiferet, beleza. A letra cabalística dela é Zahrin, tá? Bom, a carta dos apaixonados, ela é uma carta que ela fala sobre decisão, decisões, tá? Mas aí eu vou contar uma historinha para vocês. Geralmente, a carta dos apaixonados, no tarot tradicional, que é do Rider White, ela vem com uma representação onde existem três pessoas, tá? As três pessoas estão se entreolhando e uma decisão está sendo feita. Na carta, vocês já viram no tarô mitológico? Não?
bom, vou entender isso como um não. Não. No tarô mitológico, ela é representada pela a história. Vocês já ouviram a história da maçã de ouro? Também não. Também não. Gente, vamos estudar mitologia? A maçã de ouro é uma história que Mostra mais ou menos essa historinha aí da moça olhando para o moço, o anjo lá em cima, uma árvore e uma cobra ali, e as maçãzinhas. então, exatamente. Existe dentro da mitologia grega, tem uma história que a Afrodite, para ela não dá para Helena. A Helena não era a Helena que estava no rolê. Eu vou mandar depois um áudio para vocês escutarem de um podcast que conta direitinho essa história, mas basicamente a Afrodite faz uma maçã de ouro e ela fala que ela vai conceder um desejo para o fulano, para ele escolher quem é que é a deusa mais bonita. E aí, se eu não me engano, nessa história é a Afrodite, a Hera e a Atena, que estão nessa disputa para decidir quem era a deusa mais bonita. A Afrodite fala pro cara lá, que agora eu não lembro o nome, que se ele a escolhesse, ela concederia a ele isso. Esse é o do tarô tradicional que você tem, Alisson. A Afrodite, ela oferece para, se eu não me engano, é Perseu, tá? É Perseu? Eu vou usar a palavra Perseu aqui, mas eu não lembro direito se é Perseu. Mas ela fala para ele que se ele a escolher como a deusa mais bonita, ela vai dar aquela maçã para ele, ela vai, aliás, se ela receber a maçã, ela vai dar a ele a mulher que ele mais ama, que no caso era a Helena de Troia, tá? A Hera fala para ele que ela vai dar, sei lá, terras para ele. Quem era? A Atena fala que ela vai dar sabedoria para ele, alguma coisa assim, tá? Só que aí ele queria a tal da Helena de Troia e ele dá a maçã para Afrodite como a deusa mais bonita. E aí acontece a Guerra de Troia, entendeu? Essa é mais ou menos a história, tá? A gente está contando, tipo assim, muito pela bunda a história, por favor. Se aprofundem depois, procurem lá a história da maçã de ouro, tá? Aí vocês vão ver, bem legal. Mas o que que eu quero, por que que eu estou contando tudo isso, né? Porque essa representação de três pessoas vai mostrar, através dessa história, a energia dessa carta. A energia da carta é: não importa o que a pessoa vai receber ou o que ela vai decidir, o coração dessa pessoa já decidiu por ela. Porque o que ele mais queria era a Helena de Troia. Vocês entenderam o conceito? É meio que é uma decisão que a pessoa ela não tem controle, porque o emocional dela, o coração dela vai decidir por ela. Então, pouco importa o que ela vai decidir, o coração dela vai fazer outra coisa, no final das contas. Geralmente é muito comum essa carta vir, por exemplo, a pessoa está indecisa entre duas pessoas. Eu sempre pergunto para minha consulente: quem é que faz o seu coração bater mais rápido? Aí ela vai falar: ah, é o fulano. Eu vou falar: então você é com ele que você vai ficar. Porque o seu coração já tomou uma decisão por você. Entende? Então, a energia da carta dos amantes, ela fala sobre decisões, mas decisões que a pessoa ela não vai fazer um movimento para ir até aquela decisão. Não é um caminho que ela precisa decidir e ir atrás daquilo como uma ação, diferente da carta do carro. A carta do carro, que depois a gente vai falar, ela já é uma decisão, um caminho que a pessoa precisa ir por ela mesma. Mas a carta dos apaixonados, não. A pessoa ela já decidiu com o coração. O que fizer o coração dela bater mais forte vai ser aquilo que ela vai seguir, tá? Essa é a parte positiva. Então, vamos falar da parte positiva, tá? Dessa carta. Ela fala sobre encruzilhadas da vida. Ela fala sobre decisões.
provações a serem superadas, ela fala sobre desejo e harmonia. Harmonia na decisão que será tomada, tá? Agora, no sentido invertido, meus amores, segura esse rojão. A carta dos apaixonados no sentido invertido, ela fala sobre sentimentos frustrados, sobre projetos que são extremamente vazios. Ela fala sobre planos que são imprudentes. Ela fala sobre atos que falham quando eles são colocados à prova. Sabe quando a pessoa ela fala assim, eu te amo muito, e a mulher fala assim, então prova que você me ama muito. Faça tal coisa por mim. Aí ela fala assim, não, mas isso eu não posso fazer. Isso é uma falha no ato, tá? Ela fala sobre uma expressão onde a pessoa ela não consegue manter os combinados dela. Mas, principalmente, ela vai falar sobre escolhas que são completamente vãs. Uma coisa curiosa para vocês saberem é que, em uma leitura amorosa, a carta dos apaixonados, quando ela vem invertida, para quem trabalha com inversão de cartas, ela pode estar falando para a gente de obsessão amorosa. A pessoa, ela fica completamente, ela vira um stalker mesmo, tá? A pessoa, ela fica completamente viciada na outra, obcecada pela outra, quando ela está invertida, tá? Uma carta que pode estar relacionada com essa mesma energia, para quem não trabalha com inversão de cartas, é a carta do diabo. E nos arcanos menores, a gente pode utilizar também como esse processo meio obsessivo, cartas, por exemplo, como pensar uma carta bem obsessiva, assim, de arcanos menores. Um 9 de copas, se bem que o 9 de copas ele é muito felizinho, mas ele tem que tomar algumas decisões ali também, ele fica meio indeciso, ele fica meio sem saber muito bem o que fazer. Eu acho que seria uma conjunção de um 9 de copas, um 7 de espadas e uma carta do mago ou uma carta do diabo, tá? Porque aí falaria de uma manipulação e de uma estrutura ali muito visceral do ser humano. Então, ela se torna bem obsessiva nesse sentido, tá? É isso, meus amores. Como é que vocês estão depois dessa aula? Eu falo mais que a mulher do padre, né? Muito bem informados. Então, tá bom. Adorando. Que bom, gente. Fico muito feliz de ter vocês dois aqui. Espero ver vocês na próxima quarta-feira. Agora, Larissa, você não estava no começo da aula, mas agora você vai saber. Agora a gente tem um Zoom que é profissional, então a gente pode gravar conteúdo de até 30 horas por aula. Vocês podem me ouvir falando por 30 horas aqui, que vai dar para a gente gravar e depois subir para o Drive, tá bom? Então tá bom, gente. Tchau. Vejo vocês na quinta-feira que vem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até, tchau. Gente, peraí. Deixa eu tirar uma fotinho aqui de todo mundo aqui na aula. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o estilo de tela. Calma aí que eu tô aprendendo aqui a mexer nesse negócio. Olha, menino. Participantes. Gente, alguém consegue ver todas as telas de uma vez só? Não? Tá, então peraí. Aguenta aí.
eyes for screen. Mais,